Olá, gente, aqui é o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e a gente vai falar hoje sobre a moral em Nietzsche. O objetivo do vídeo, na verdade, é dizer o que é a moral em geral para Nietzsche, né? Não só aquela dicotomia da genealogia da moral em que ele fala sobre a moral dos fracos e dos fortes, mas tentar dizer o que é a moral em geral para Nietzsche, que é algo bem interessante de se saber e que talvez a gente veja menos do que o que deveria, né? Para isso é necessário primeiro tomar consciência do que Nietzsche achava de Sócrates e da decadência que a sua filosofia, né, da filosofia que Sócrates é o homem enunciado, né, o que essa filosofia causou para o Ocidente, né? E isso, o Crepúsculo dos Ídolos já apresenta um início de uma análise. Porque é no Crepúsculo dos Ídolos onde Nietzsche dedica ali um capítulo só para isso, né? O livro Crepúsculo dos Ídolos tem como função exatamente fazer aquilo que o título diz, né? Que é, que é conseguir acabar com os ídolos que estão dentro do Ocidente encarnados na figura do Sócrates, da filosofia dele e do cristianismo, né? E ele vai, enfim, durante o livro inteiro, ele vai dando marteladas em Paulo, dando marteladas no cristianismo e dando marteladas também em Sócrates e no socratismo, né? Mas o que é interessante primeiro a gente entender a respeito da crítica do Nietzsche ao Sócrates e a decadência que ele causou. De início, o que a gente precisa saber é que existe uma coisa no Sócrates que Nietzsche não consegue dar razão, que é a tentativa do Sócrates em interpretar a vida como se ele estivesse fora dela. Né? O que o Sócrates, o que ele fazia era apresentar juízos de valor a respeito da vida através dos seus diálogos, mas como se ele não fosse um ser vivente, né? E daí vai lá Nietzsche no Crepúsculo dos Ídolos e diz logo, né, de início que não tem como isso acontecer, né? O valor da vida, segundo Nietzsche agora, o valor da vida ele não pode ser avaliado não por um vivente, pois ele é parte, mesmo objeto de litígio e não um juiz. O vivente ele não pode ser um juiz, ele é parte da vida. Não por um morto, por uma outra razão. Ou seja, o que está ali é que Sócrates esquece que ele próprio é parte da vida para tentar explicar o que é a vida. E se ele é parte da vida, então ele já está, antes mesmo do início da sua explicação, constituído por ela, né? Ele já está dentro de uma moral para poder falar sobre a vida. Então ele está incapaz, nessa posição que ele se encontra, de dar juízos que seriam neutros ou absolutos a respeito da vida. Né? Essa tentativa do Nietzsche, do Sócrates, desculpa, o Nietzsche vai dizer que é a base da filosofia ocidental quase como um todo, que é tentar se retirar da vida para falar sobre ela, dando algumas características universais, dando algumas classificações ali que valeriam para todo canto, para qualquer um, enfim, tentando observar e falar sobre a vida como se estivesse fora dela, né? Esse é o tipo de coisa que Nietzsche vai criticar de início. Mas o que isso tem a ver com a moral em Nietzsche, né? Por enquanto, parece que não tem muita coisa a ver. No entanto, tem sim, porque Nietzsche vai dizer ainda no Crepúsculo dos Ídolos, um pouco mais pra frente, que toda e qualquer moral saudável é dominada por um instinto de vida. E isso ele chama de uma moral, de uma posição naturalista da moral. Né? Ou seja, toda e qualquer posição naturalista da moral é guiada por um instinto de vida.
O instinto de vida para o Nietzsche seria o livre fluxo da potência, a potência movida por forças ativas, né? A moral natural, portanto, ela combinaria com aquilo que na genealogia da moral mais para frente ele vai dizer que é a moral dos nobres, né? E a moral dos fracos, por sua vez, seria uma moral da repressão, uma moral antinatural. O que é a moral antinatural? E aí Nietzsche é muito claro na sua constatação. Deixa eu até achar aqui, achei a citação. A moral antinatural, isto é, toda a moral ensinada, venera e predicada até agora, se dirige ao contrário, contra os instintos vitais e a uma condenação já secreta, já ruidosa e descarada desses instintos. Quando se diz Deus vê dentro dos corações, diz-se não às aspirações internas e superiores da vida, e se considera Deus como um inimigo da vida. O santo que agrada a Deus é o castrado ideal. A vida finda ali onde inicia o reino de Deus. Aí você já entende que, para Nietzsche, a moral antinatural, diferente de ser aquela que te faz fazer aquilo que apetece, ela é aquilo que te obriga a não fazer o que apetece. A moral antinatural é aquela que te castra, né? A moral antinatural é aquela que não te permite ir até o fim. É aquela que em algum momento vai te castrar, que vai te obrigar a jejuar, por exemplo. Vai, enfim, te colocar no celibato. O que isso tem a ver com a posição do Sócrates em relação à vida? A posição dele em relação à vida, como Nietzsche já tinha comentado anteriormente no próprio Crepúsculo dos Ídolos, e que eu estava falando no início do vídeo, é que quando Nietzsche se põe fora da vida para falar sobre ela, a posição que ele está tomando em relação à vida é uma posição reativa, é uma posição de castração. Ele está dizendo o que é certo e o que é errado, e dessa forma tá fazendo com que um pedaço enorme que faz o que ele diz que é errado se sinta culpado simplesmente por fazer. O que ele está fazendo é empatando a foda dos outros. Esse é o grande ponto, né? O que o Sócrates faz quando ele define o certo e o errado vendo de fora, tentando ver de fora, como se ele não estivesse na vida, é dar caminhos fixos, inflexíveis para o bom andamento da própria vida e, portanto, anulando o livre fluxo da potência. Agora é necessário falar um pouco sobre a genealogia da moral, né? Isso é necessário porque ali a gente vai encontrar também uma outra oposição de morais do Nietzsche, e nessa oposição de morais, que é a dos fracos e a dos fortes, né? A dos nobres e a da plebe, dos fracos, nessa oposição a gente também consegue tirar mais uma ideia do que é a moral para o Nietzsche. Primeiro a gente já consegue entender que dá para fazer um paralelo entre a moral natural e a moral dos nobres, né, como eu já disse, e a moral antinatural e a moral dos fracos. O que é essa diferença das morais? Da onde que vem isso? Aí a gente vai direto no texto da genealogia da moral, e nesse texto o que a gente consegue entender, e nesse texto que a gente vai entender é que para o Nietzsche, primeiro, a gente precisa enxergar a moral não de uma perspectiva absoluta, mas sim de uma perspectiva histórica, né? Olhando de uma perspectiva histórica, ele vai tentar entender como é que nasce, qual é que é a gênese do conceito de bom e mal. Para descobrir isso, ele se coloca em oposição aos utilitaristas ingleses, que achavam que o bom é o útil, né? Ele se coloca, enfim, em oposição a toda a filosofia ali do fim do século XIX e que tinha se desenvolvido em todo o século XIX e XVIII, para poder chegar à conclusão de que aquilo que é bom não é bom por algum motivo extraterreno, mas é bom porque existe um pedaço da sociedade que diz que é bom, né? Aquilo que é bom não vem
transcendentalmente. Né? Eu tenho aqui uma citação da genealogia da moral. O juízo bom não provém daqueles aos quais se fez o bem. Foram os bons mesmos, isto é, os nobres, poderosos, superiores em posição e pensamento, que sentiram e estabeleceram a si e a seus atos como bons, ou seja, de primeira ordem, em oposição a tudo que era baixo, de pensamento baixo, vulgar e plebeu. O bom é bom porque quem era dominante dizia que era bom. Existe aí então uma função em cima do bom, que é para além de classificatória e de moral, no sentido cristão da palavra, né? Para além de moral no sentido cristão, é também uma função política, né? Que tem tudo a ver com a moral pro Nietzsche. Esse lance da dominação, da moral como uma valoração, tem um grande teor político no sentido político das relações de poder mesmo. Quando Nietzsche diz que o bom diz o que é bom, ao mesmo tempo é o bom que diz o que é ruim. Porque quando o bom se diz bom por suas ações, a plebe, por sua vez, passa a ser ruim. Ruim. Eu não disse mal, eu disse ruim. E a moral nasce, vai dizer o Nietzsche, né? A moral, conforme nós vivemos hoje, vai nascer a partir da posição dos ruins em relação a essa classificação feita pelos bons. Porque o ruim vai dizer que o bom, ao pisar em cima dele, é mal. E enquanto o bom é mal, nós que somos pisados somos bons. Nós somos bons e eles são maus. Existe aí também uma outra variação, né? Porque enquanto os nobres falam entre bom e ruim, os fracos falam entre bom e mal. Bom e ruim tem quase como a ver com qualidade, tem quase um sentido qualitativo que envolve uma fabricação de si, né? Ou seja, a gente é bom porque a gente pertence a uma família tal, porque a gente é guerreiro. E eles são ruins porque eles são plebe. Já quando a plebe diz o que é bom e mal, o que ela diz é: a gente é bom porque a gente sofre e a gente não causa sofrimento. Eles são ruins porque causam nosso... Eles são maus, desculpa, porque causam o nosso sofrimento. Existe essa variação. Então, nesse primeiro momento, você consegue perceber que existem dois jeitos de se colocar a moral pro Nietzsche. Uma moral que é natural e uma que é antinatural. A que é natural seria uma moral dos nobres, né? Que é um jeito de valorar o mundo a partir da dominação. E a moral antinatural é a moral dos fracos, que é um jeito de valorar o mundo a partir de um ponto de vista da castração, né? Não necessariamente isso tem a ver com fraqueza física ou com pobreza, enfim. Quando Nietzsche vai falar de moral dos fortes e dos fracos, o que ele quer dizer no fundo das afirmações é que os fortes são aqueles que deixam correr o livre fluxo da potência, né? E isso é o que importa. O que importa é você não castrar nenhuma força. E os fracos, por sua vez, são aqueles que vivem por meio da castração. A burocracia é um exemplo perfeito de o que é uma força reativa, né? Porque ela tá lá para te barrar. Assim como a igreja também, que é tão criticada por Nietzsche. Certo, agora que a gente sabe os dois lados que existem da moral em Nietzsche, que são as duas explicações mais comuns, na verdade, né, que você tem a moral dos fracos e dos fortes, né, a antinatural e a natural. Agora é interessante tentar enxergar a moral em geral em Nietzsche, que é o grande objetivo desse vídeo. Daí, para isso, a gente toma como apoio o artigo... Deixa eu pegar o artigo aqui. Parece que deu uma travadinha, mas já aparece. O artigo que eu tô pegando para poder fazer essa análise da moral em geral, e também depois eu ainda vou
conseguir, junto com esse artigo, tentar fazer um imperativo categórico ao estilo nietzschiano, é um artigo do Érico de Andrade Oliveira. Eu vou deixar para download na descrição do vídeo. E o nome do artigo é A Crítica de Nietzsche à Moral Kantiana por uma Moral Mínima. A crítica, só para iniciar, né? A crítica à moral kantiana do Nietzsche também é uma crítica à religião, né? O Érico de Oliveira ele vai falar no artigo dele que as exigências feitas por Kant para que uma moral fosse inscrita num patamar de universalidade e, portanto, fosse legítima, coincidem, para Nietzsche, com os preceitos de uma religião que guarda uma prévia compreensão da natureza do homem e tenta, com um controle total das paixões, homogeneizar os homens. A individualidade é diluída no meio do rebanho. Então, a crítica do Nietzsche que ele faz a Kant, o que o Érico vai dizer é a crítica que ele faz à religião, né? O artigo dele, então, serve para alguém que está fazendo uma crítica a Kant ou à religião. E isso até aí não tem muito segredo. Depois o Érico vai dizer que, quando você analisa também a partir dessa perspectiva, a exigência kantiana para atribuir o predicado de moral a uma ação configura-se como um pacto tácito com a tradição cristã que eleva o instinto de sobrevivência ao patamar moral. Né? Aquele grande lance do age de tal modo que a máxima de tua vontade possa sempre valer ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal, que é o imperativo categórico do Kant. O que é isso? É um instinto de sobrevivência ao patamar moral. E o que o Érico vai dizer? Ele vai dizer que você consegue, enfim, você consegue fazer uma variação disso para que seja fortalecido a relação do indivíduo com a vida e não só com o instinto de sobrevivência, né? Porque, enfim, para o Nietzsche, o que vai mover o sujeito não é o instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência ele está lá para garantir a vida. O que vai mover é a vida mesmo. É viver de peito aberto, é a dominação. Nisso, o instinto de sobrevivência é só um jeito de manter-se vivo para continuar vivendo de peito aberto, para continuar dando livre fluxo para a potência. Né? O instinto de sobrevivência não é um instinto último. Para o Nietzsche, a função dele é essa. O que o Érico vai falar da moral em geral para o Nietzsche, né? Voltando àquele ponto. Voltando a esse ponto, o que o Érico vai esclarecer, vai sintetizar no meio disso tudo, é que existe no Nietzsche ali uma noção de moral que, para além de moral antinatural e natural, vai como uma descrição em geral da moral. O que ele diz? Ele diz o seguinte: a moral não seria um capítulo da razão humana, como na visão kantiana, mas o ponto para o qual converge toda a predicação da natureza do homem e de suas ações. A moral, então, ela é como um todo que valora a vida e constitui o homem. Né? E o coloca no mundo e o faz perceber o mundo e as suas hierarquias de uma forma específica, particular. Né? O que é que a moral, ela valora. E esse é o grande ponto. A moral é aquilo que vai valorar o mundo para o indivíduo. Né? E isso que é a moral em geral para o Nietzsche. E para que isso se mantenha, a proposta do ego, que é uma proposta interessante, é você conseguir criar um imperativo categórico para manter essa unicidade da vontade, né? Da potência, né? Aí o que ele tenta dizer? Que a solução pautada no imperativo para garantir uma certa, enfim, multiplicidade de perspectivas morais, né, que não anulam o interesse dos indivíduos, ela seria fundada mais ou menos num outro imperativo categórico. Né? Ao invés de você dizer para agir de tal modo que a máxima da tua vontade possa sempre valer ao mesmo tempo como o princípio de uma legislação universal, o que o Érico vai dizer é que
o imperativo categórico que guarde esse preceito nietzschiano das multiplicidades das perspectivas morais vai ser algo mais ou menos do tipo: age de tal modo que teu interesse, que o motivo da sua ação, né, possa ser preservado. Qual é o imperativo jurídico disso? Qual é o imperativo jurídico? Seria qual é a maneira que isso externamente, né, vai te afetar? Como você vai conseguir observar isso externamente? O imperativo jurídico seria: age de tal modo que tua ação nunca se torne um valor absoluto. Né? Então, em relação ao outro, você vai agir de tal modo que tua ação nunca se torne um valor absoluto. Em relação a si próprio, você vai agir de tal modo que teu interesse possa ser preservado. Seu interesse não é o motivo da sua ação. Segundo o Érico de Oliveira, essa talvez é a única maneira de você garantir que nenhum valor seja universalizado e que haja condições, portanto, de uma multiplicidade de perspectivas. Aí você consegue aproveitar um pouco da filosofia kantiana e usar ainda, de um jeito geral, o conceito da moral em Nietzsche. Enfim, o que a gente viu então? A gente viu que a moral em Nietzsche, em geral, é uma moral que valora, então a gente tem que ter isso como uma perspectiva última, né? A moral em Nietzsche, ela valora. Esse é o grande lance. Ela não é um conjunto de valores. Ela é um impulso de valoração. Um impulso que vai te fazer valorar o mundo. Essa é a moral em Nietzsche em geral. Daí você tem diferentes impulsos, né? Um deles é a moral naturalista, que é um impulso de dominação, de enfrentar a vida de peito aberto, de criação, de criatividade. E você tem do outro lado um impulso de castração, que é a moral antinatural. Enfim, eu acho que foi o suficiente. Espero ter ajudado. E qualquer dica, dúvida ou crítica, por favor, coloquem nos comentários e deem um like também, que vai ajudar bastante a gente. Muito obrigado.